Bem, meus irmãos, nós estamos fazendo aqui uma série de exposições quanto à Epístola de Tiago. E no último estudo nós fizemos apenas um apanhado geral, uma introdução, mostrando como certamente Tiago tinha em mente pelo menos 12 ensinos de Jesus que estão presentes lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Então hoje nós estamos iniciando a exposição de toda a epístola a partir do verso 2, considerando que o primeiro verso da epístola foi exposto pela introdução que fizemos aqui no nosso estudo anterior. E como já vimos, os assuntos tratados na epístola indicam que esses cristãos judeus, os destinatários de Tiago, que ele chama aqui os da dispersão das 12 tribos de Israel, estavam passando por muitas provações. E quando falamos de provações, geralmente nós pensamos em crises financeiras, em problemas de saúde, em perseguições religiosas, em discriminações severas da sociedade contra a nossa fé. Mas o que nós temos aqui na epístola nos permite perceber, pelos seus indícios, de que essas provações não eram resultado de uma severa perseguição por parte dos judeus, do judaísmo e também do Império Romano. Em capítulo 1, versos 2 a 18, vemos Tiago aqui abordando, instruindo, exortando aqueles cristãos quanto às tentações do pecado entre os gentios. Eles eram da dispersão, eles estavam espalhados em várias partes, dentro do que hoje chamamos de Estado de Israel, mas também na Turquia. Então, estes cristãos estavam em terras pagãs, no meio de uma cultura que não reconhecia Deus como sendo o único a ser adorado. E esses cristãos estavam ali sendo seduzidos, provocados, atraídos a abandonar o evangelho e as convicções que tinham nele para seguir no caminho dos gentios. Então, o que Tiago trata aqui já no início da epístola são instruções em meio a estas tentações que os cristãos estavam passando entre os gentios. Vemos que também havia um problema interno na igreja. A epístola de Tiago, ela foi uma espécie de carta circular. Esta carta, ela tinha que passar em várias comunidades de cristãos e tinha que ser lida entre aqueles cristãos da dispersão. Então, tudo indica que, se não em todas essas comunidades por onde essa carta chegou, ou pelo menos em boa parte dessas comunidades, Tiago tinha informação de que havia no meio da igreja indiferença quanto à prática da fé. Eles conheciam o Evangelho, eles entendiam o Evangelho, eles já estavam habilitados a debater a respeito do Evangelho, mas ao mesmo tempo o testemunho deles não provava, não demonstrava o conhecimento que eles tinham. Então Tiago, no capítulo 1, verso 19 ao verso 27, e aí lá no capítulo 2, 14 a 26, ele enfatiza a necessidade dos cristãos de, tendo conhecimento da palavra, que vivam a palavra, que obedeçam a palavra, que andem em coerência com a palavra. Também temos um indício de que no meio destas igrejas havia discriminações dos mais pobres. Os ricos estariam desprezando, discriminando os mais pobres. É o que nós veremos mais adiante, capítulo 2, versos 1 a 13, e capítulo 5, verso 1 ao verso 6. Ou seja, os problemas, as provações, as lutas, as tentações que predominantemente estavam perturbando a vida desses cristãos eram perturbações muito mais internas do que externas. Observando o contexto dessas provações, no primeiro capítulo, Tiago iniciou direcionando a compreensão de que elas eram motivo de alegria por aquilo que poderiam produzir positivamente a favor da fé. Quando estamos passando por uma pressão, você coloca lá o feijão na panela para cozinhar, você percebe que a pressão lá dentro é tão grande que precisa ter uma válvula de escape. Isso acontece na experiência humana, quando estamos pressionados, perturbados, molestados por certas circunstâncias não planejadas por nós e que causam transtorno, angústia, insegurança, dor, um variado
variados sentimentos, né, de incomodações. Quando estamos passando por situações como essas, tudo o que nós queremos é encontrar um jeitinho de escapar daquela situação. Isso é instintivo. O nosso mecanismo de defesa, ele é ativado quando somos perturbados. Nós queremos arrumar uma saída rapidamente. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 1 de Tiago, a impressão que nós temos é que Tiago está dizendo para nós o seguinte: olha, não fiquem ansiosos para deixar a aprovação rapidamente, porque existem benefícios que podemos colher das tribulações, das provações, que nós não vamos colher e não vamos experimentar em nenhuma outra experiência da vida. Então, olha o que ele diz no verso 2: meus irmãos, tende por motivo de alegria, de toda alegria, o passardes por várias provações. Isso vai contra o nosso instinto de defesa. Quando provados, quando provocados, queremos uma solução imediata. E Tiago está dizendo, no meio dessas situações, tenham por motivo alegria. Por quê? Porque Deus soberanamente produz na nossa vida, usando essas provações, um bem que nós não experimentaremos e não obteremos em outras circunstâncias. Como a experiência da aprovação da fé é cercada por tensões e grandes responsabilidades, aconselhou os seus destinatários a pedirem sabedoria a Deus, versos 5 ao verso 8, considerando a condição de cada um, é o que veremos aqui no nosso próximo estudo, versos 9 ao verso 11, também a fonte das tentações, verso 12 ao verso 15, Tiago está dizendo, olha, ao passar por várias provações, cuidado para não confundirem aquelas provações que são externas com aquelas que são internas, atribuindo a Deus, na soberania de Deus, a responsabilidade moral pelos danos que vocês estão passando. Então Tiago tem que lembrar aqueles cristãos para que eles eram tentados e eles davam luz ao pecado, não por um ato soberano de Deus, mas por causa da cobiça do seu próprio coração. Também o caráter de Deus, versos 16 ao verso 18. Isso tinha que ser considerado no meio das provações. A condição de cada um, a fonte das tentações e o caráter de Deus. Por isso, concluiu exortando para que todos estejam prontos para ouvir. Sabe aquela impaciência típica de quem está passando por problemas? Estejam prontos para ouvir. Se você quer entender por que Deus está permitindo você passar por muitas provas, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e para se irar. Expondo aqui, nas palavras de Tiago, o tema principal da epístola. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vocês não professaram ser seguidores de Jesus? Pois bem, os seguidores de Jesus estão sujeitos ao ódio do mundo, à discriminação do mundo. Os seguidores de Jesus declaram uma guerra contra si mesmos, porque outrora estávamos associados com os gentios nas práticas pecaminosas, mas agora, pela maravilhosa graça de Deus, nós quebramos, nós rompemos o nosso pacto com o mundo, com os valores do mundo, com o destino do mundo. Agora nós estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial. Os nossos valores são diferentes. Então, quando um homem, uma mulher são convertidos pela graça de Deus, ele, pela sua nova condição, já estão posicionados contra os ritmos e o curso deste mundo. É natural que neste momento você perceba a pressão do mundo contra você, inclusive da sua própria carne. Então, uma vez que você recebeu o Evangelho, que você entende o Evangelho, tornam-se praticantes da palavra. Quando vier a pressão, e isto é inevitável, isso já é esperado, quando a provação vier, quando a pressão vier, quando a tensão vier, nestas horas é que nós demonstramos a qualidade da nossa fé. Se abandonamos a fé, se questionamos a fé, ou se nós perseveramos na fé, por acreditarmos veementemente que Deus em Cristo Jesus nos salvou. Então, sejam praticantes, porque, irmãos, bem sabemos que muitos de nós, quando submetidos a muitas provações, nós profanamos o nome do Senhor, abandonamos a fé. Bastou uma pandemia durante 2 anos para percebermos
qual a qualidade de muitos cristãos, Brasil afora, abandonando a igreja, usando a pandemia como desculpa para toda a negligência cristã e por aí vai. Só que a pandemia passou. E o que é que nós temos agora? A evidência, a prova, o testemunho de que muitos nunca tiveram uma fé viva para Deus. E esta situação de pandemia deu a todos nós a oportunidade de fazermos uma autocrítica, uma autoanálise, um autoexame da nossa fé à luz da palavra de Deus. Se vamos continuar vivendo conforme uma fé fraca, talvez até inexistente, é possível que alguns de nós tenham aprendido a se comportar como crente, mas não acreditar como crente. Então, quando vem a prova, nós abandonamos as práticas frívolas, insignificantes e infrutíferas de uma religião morta, porque não é resultado de uma fé verdadeira para com Deus. E quando a provação vem, esta realidade vem à tona para nós, vem à tona para mim. E eu, sendo denunciado pelas circunstâncias de uma fé fraca, Deus está me dando a oportunidade de recorrer a Ele, de colocar os meus joelhos no chão, de aprofundar o meu entendimento, o meu conhecimento da palavra de Deus, de reparar as minhas condutas, não para me desanimar, não para abandonar mais ainda a minha fé e a comunhão com a igreja, mas para que nós, tendo o diagnóstico da nossa fé pelas provações, tenhamos a oportunidade de sermos curados. Assim, Tiago ilustra a improdutividade de se acomodar na vida cristã como mero ouvinte, um consumidor crítico do conhecimento, típico daqueles que, na vaidade dos seus corações, estão mais interessados em enriquecer o seu conhecimento do que terem suas vidas santificadas do pecado. Eles ficam anos e anos e anos e anos ouvindo, mas ainda não coloca em prática, ainda não exerce o dom, ainda não serve, ainda não tem comprometimento sério e solene na presença de Deus, enquanto indisposto a transformá-lo em testemunho pessoal. O conhecimento ser transformado em testemunho pessoal. Este, tendo tido tantas oportunidades para ouvir e também para entender o ensino da palavra de Deus, permanece incapaz de ensinar outros, de frutificar na vida de outros, servindo como exemplo do que já aprendeu. São eternas crianças, ainda dependentes de tudo, mesmo tendo ouvido a palavra durante anos e anos e anos da sua vida. Então, as provações, elas nos permitem olhar no espelho. E essa experiência ela é um tanto constrangedora para todos nós. Somos confrontados por nós mesmos. Por isso Tiago vai dizer mais adiante, ao ser tentado, não diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele também não tenta ninguém. Então, ao ser tentado, olhe no espelho e você vai reconhecer, se for honesto, que você está vivendo essa escassez de vida espiritual, de vigor na presença de Deus, por causa da cobiça do seu coração. Então Tiago é como um espelho, diante do qual nós enxergamos a realidade da nossa fé. E esta epístola, ela nos confronta, a fim de despertar em nós um senso urgente de maior comprometimento com o Senhor. Portanto, Tiago contrasta a indiferença entre a diferença entre a religião que é inútil e aquela religião que é pura e sem mácula ou imaculada diante de Deus, assim encerrando o capítulo 1. Dessa maneira nós temos uma noção de tudo aquilo que Tiago está tratando no capítulo 1, antes de nós entrarmos propriamente naquelas lições que ele vai resgatar do Sermão da Montanha, aplicando para os seus destinatários. O verdadeiro cristianismo suporta as provas da fé. Como? Como motivo de alegria e propósito de perseverar. Versos 2 ao verso 4. O verdadeiro cristianismo suporta as provas da fé com sabedoria da parte de Deus. O verdadeiro cristianismo suporta as provas da fé com uma perspectiva adequada da nossa própria condição. Versos 9 ao verso 11.
O verdadeiro cristianismo suporta as provas da fé com entendimento correto sobre a natureza da tentação. Enquanto nós não diagnosticamos a doença e ficamos apenas disfarçando que estamos bem, a doença vai avançando. Então, o verdadeiro cristianismo, ele permite reconhecer a verdadeira natureza da tentação no meio das nossas provas. O verdadeiro cristianismo também suporta as provas da fé com consciência do caráter de Deus, versos 16 ao verso 18. Este é o primeiro ponto que nós veremos aqui, versos 2 ao verso 18, onde Tiago está argumentando em todas estas vertentes. Hoje, neste estudo, veremos primeiramente dois pontos aqui da argumentação de Tiago, que é o ponto 1 e o ponto 2. O verdadeiro cristianismo suporta as provas da fé como motivo de alegria e propósito de perseverar, versos 2 a 4, e com a sabedoria da parte de Deus, versos 5 ao verso 8. Vamos ver esses dois pontos aqui, onde ele diz que as provas da nossa fé só podem ser suportadas se observarmos essas provas como motivo de alegria e também contemplarmos o propósito que essas provas têm de nos preparar para melhor perseverarmos na nossa fé. O texto diz assim, versos 2 ao verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Paulo disse em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é este, segundo o capítulo 8 de Romanos? O bem da nossa salvação, a salvação de todos a quem Deus soberanamente chamou, segundo o seu propósito. Nesse sentido, as provações da nossa fé não são aleatórias e alheias de propósito, porque Deus age e está agindo no meio delas para cumprir a sua vontade. Nenhuma dessas provações, elas surgem na história da nossa vida assim, por acaso. Algo que fugiu, escapou dos cuidados soberanos de Deus e até mesmo das intenções que Deus tem para com a nossa vida. Muito pelo contrário, Deus age no meio de todas essas provações, a fim de cumprir a sua vontade. Por essa razão, o cristão, ele deve esperar pelas provações. Se nós entendemos que Deus, ele trata conosco, que Deus nos molda, que Deus nos corrige, que Deus nos santifica, nos benefícios de uma vida ricamente confortável em todos os sentidos, precisamos também ter o mesmo entendimento quando a provação vem. Vamos lembrar aqui de Jó. Jó foi assim. Ele disse para a mulher dele: se Deus foi quem deu, ele também não tem o direito de tomar? Por isso que antes ele disse lá no capítulo 1 de Jó: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Deus, ele tem um modo dele de agir conosco. Ele tem a maneira dele falar conosco, de quebrantar o nosso coração, de moldar os nossos valores, de corrigir os nossos sentimentos e também desviar os nossos pés do mal. A esposa fala, os amigos falam, o pastor fala, mas o cabeça dura continua insistindo naquele caminho. Até quando Deus fala: quem não ouve conselho, ouve experiência. O conselho é preventivo, a experiência é tratativa, é reparadora. Então Deus muitas vezes nos permite passar por experiências frustrantes, desagradáveis e eu diria até desesperadoras, para que quebrantemos o nosso coração diante dos conselhos da sua palavra. Então Deus age no meio das provações. Deus fala conosco no meio das tempestades, não apenas quando nós sentimos aquela brisa suave batendo contra o nosso rosto. Deus também fala quando os furacões aparecem, quando as tempestades surgem. Então, o cristão deve esperar pelas provações. Se observarmos que Tiago as consideravam inevitáveis ao dizer: o passardes, tende por motivo de toda alegria o
passardes. Não é se vocês passarem, mas quando vocês passarem. É diferente, é porque é inevitável mesmo. Nós passamos por provas. Eu não sei você, mas eu já passei por muitas provas da minha fé. Muitas provas. A primeira grande prova que eu passei da minha fé foi logo no início da minha conversão. Logo no início da minha conversão. Eu estava com os carrapichos do mundo, embora com o coração voltado para Deus. Mas aqueles carrapichos que eu estava trazendo do mundo me trouxe vários problemas aos meus relacionamentos. Muitas dificuldades de ser compreendido como um novo convertido. E passei por lutas. Cheguei a entrar em depressão. Foi a primeira e última vez que eu tive uma depressão. Fiquei alguns meses numa crise depressiva. Minha mãe sofreu muito comigo. Orava, chorava, emolado, fazia de tudo para poder me animar. E parecia que nada ajudava. Mas Deus soberanamente foi lá e me arrancou daquele estado emocional. E me deu forças para voltar para a casa do meu pai. E eu voltei para a igreja. E eu voltei e estou até hoje. E Deus me ensinou que a minha fé, que a minha alegria, ela não pode ser depositada em instituição e em homem algum. A minha alegria e o meu vigor tem que estar sempre no Senhor. E tentar agradar os outros foi um dos grandes erros que eu cometi quanto à qualidade da minha fé. Eu não conseguia, como um novo convertido, depois de ter percorrido um mundo cheio de frustrações, eu não conseguia atender às expectativas que depositaram e que até hoje algumas igrejas cometem a grande falha de colocar um jugo sobre novos convertidos, esperando que já de cara tenham a maturidade dos mais velhos na fé. Isso demora, o amadurecimento da fé demora. Então nós passamos por muitas lutas. Meus irmãos, mas como Deus nos ensina nessas lutas, como Deus nos ensina, são lições que nós nunca nos esquecemos. Certamente nos esquecemos de conselhos que ouvimos, mas dificilmente vamos nos esquecer de um trauma muito forte causado por provações intensas na história da nossa vida. A palavra grega traduzida por provações aqui, peirasmos, que está aqui no verso 2 e no verso 12, possui a mesma raiz da palavra tentação. Quando você vai lá para o verso 13 e verso 14 do capítulo 1, você vê o tradutor, ele optou pela palavra tentação. Por que ele usa a mesma raiz, que é peira? É a mesma raiz lexical da palavra que nós temos aqui para provação e tentação. Mas por que o tradutor ele optou em colocar provação num contexto e tentação em outro contexto? É porque o significado ele é diferente de acordo com o contexto. Então Tiago não está falando da mesma coisa. O que ele fala aqui de provação não é o mesmo entendimento que ele está atribuindo lá no capítulo 1, versos 13 e verso 14. E a palavra peira, essa raiz, ela tem um sentido de um teste, um experimento. E como eu já mencionei, de acordo com o contexto, o significado é diferente. Provação, peirasmos do crente, ela tem origem externa e o propósito é confirmar a fé. Enquanto que peiraço, que traduz aqui tentação, tem origem interna e induz ao pecado. E é isso que nós vemos no capítulo 1, versos 13 ao verso 14. Ao ser provado, ou seja, ao ser tentado, ninguém diga, sou provado por Deus. É por isso que ele usa a palavra tentado por Deus, porque o contexto aqui é de indução ao pecado, enquanto que a provação, no verso 3, segundo o contexto que Tiago está dando, tem a finalidade de confirmar a fé para produzir perseverança. Uma revela o que há de melhor em nós, a provação, enquanto a outra, a tentação, revela e tem o potencial de revelar aquilo que há de pior em nós, despertar esse leão dentro de nós chamado cobiça. Deus usa as provações como um laboratório da vida com o propósito de desenvolver a maturidade do crente. Romanos capítulo 5, versos 3 a 4, lemos nas palavras do apóstolo Paulo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que Tiago está dizendo no verso 2?
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ou seja, a experiência, ela é o resultado final de um crente passar por muitas provações. Como nós somos de natureza difícil, rebelde, as disciplinas que Deus permite a vida impor sobre nós têm o poder de nos corrigir, a fim de andarmos segundo a justiça de Deus, segundo a justiça do Senhor. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O caso, por exemplo, de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda te mostrarei. Ele reúne lá poucos membros da sua família, alguns bens, e faz uma peregrinação até a parte norte do estado de Israel, e depois ele vem descendo, percorrendo toda a terra de Canaã, rumo ao Egito. Lá no Egito, ele vive como se fosse um escravo. Depois ele é expulso do Egito e oferece, ou tenta oferecer, pela instrução divina, Isaac, e toda a sua vida desenrola, mas toda a descendência de Abraão começa no Egito. E no meio de todas as lutas de Abraão, Deus o fez caminhar nesta confiança de que ele seria pai de numerosas nações. A descendência de Abraão possuiu a terra de Canaã, e Abraão se tornou o pai de todos os que creem, uma referência de fé na antiga aliança. Também temos exemplo de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Lá no livro de Gênesis, se não me engano, a partir do capítulo 27, José foi vendido pelos seus irmãos. Ninguém poderia imaginar que aquele menino seria levado como escravo para o Egito. E José, Deus fez dele um governador no Egito. E ele passou por muitas lutas. Uma das lutas de José foi ter sido tentado pela mulher de Potifar, que quis ter uma experiência sexual com ele em deslealdade para com seu marido e o induzindo a ser desleal para com seu patrão. José fugiu daquela tentação. Deus abençoou José de tal maneira que fez dele um governador no Egito. O caso de Moisés, que saiu do palácio da sabedoria dos egípcios e foi exposto durante 40 anos no deserto, até quando conduzir à fronteira de Canaã o povo de Israel. Um homem usado por Deus de uma maneira extraordinária no Antigo Testamento, de maneira que Deus falava com ele face a face. Ele foi o intercessor entre Deus e o povo de Israel, aquele que promulgou as leis de Deus, que conduziu o povo de Deus, que pastoreou o povo de Deus. Paulo e tantos outros na história bíblica que passaram por muitas provas, mas Deus fez desses homens referências no passado, para que nós, observando o seu testemunho, também vivamos ou corramos em direção à fé, ao autor e consumador da nossa fé. Basta lermos o que diz lá em Hebreus capítulo 11, onde o autor traz para nós vários testemunhos de homens que foram provados no passado, mulheres que foram provadas no passado, mas como Deus agiu poderosamente através da vida de cada um deles. A vida cristã, meus irmãos, ela é marcada por diversas provações e todas são inevitáveis. Então, a pergunta que precisamos fazer é: como devemos lidar com elas? Tiago nos ensina a ter uma visão positiva das provações, motivo, como ele diz, de toda alegria, por mais indesejáveis e inesperadas que sejam. Por quê? Por causa do quê? Por causa do propósito de Deus de aperfeiçoar o caráter da fé no meio de todas elas. Então, se as provações são úteis, nós não provocamos as provações, nós não corremos atrás das provações, nós não temos prazer nas provações. Mas Tiago nos induz a olhar para as provações com outros olhos, não apenas com olhos pessimistas. Porque apesar das dores, dos sofrimentos pelos quais passamos em meio a essas situações, Tiago está nos chamando a atenção para o fato de que nem tudo está perdido. Deus ainda está produzindo um bem em nós. E olhando para o bem que Deus está produzindo em nós, e não pelo mal que estamos sofrendo com as provações,
ele está dizendo: olha, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, pois vale muito mais a ação de Deus através das provações do que simplesmente os efeitos negativos que as provações impõem sobre nós. Então, mais importantes do que os efeitos das provações, por elas só, são os efeitos e as lições que Deus nos permite extrair de todas elas. Ou seja, se alguém te joga um limão, pega o limão e faça uma limonada. Tomar uma limonada é muito ruim, mas você usar o limão que atirou contra você e fazer do limão uma limonada, seja sem açúcar, seja com açúcar, é uma delícia. Então nem tudo está perdido no meio das nossas provações. Existem muitas coisas boas que Deus está fazendo por nós e em nós, e no meio das provações, sabendo disto, e por causa dos benefícios que Deus nos permite experimentar no meio das provações, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegrem-se por aquilo que Deus está fazendo em vocês, porque vocês não estão só sofrendo, Deus está edificando em vocês um caráter firme, uma fé inabalável, está habilitando você para muitas coisas que Deus ainda vai fazer na sua vida. E se nós não tivéssemos passado por grandes lutas, hoje talvez teríamos muita dificuldade para consolar os que choram, muita dificuldade para confortar os nossos irmãos. Então, de uma forma maravilhosamente grandiosa, Deus nos prepara e nos capacita no meio delas. É nesse sentido que Tiago, ele não apenas enfatiza a necessidade de termos uma visão positiva das provações, mas também a termos uma atitude positiva no meio delas. Por exemplo, no meio das provações, nós podemos simplesmente desprezar a disciplina de Deus, menosprezar a disciplina de Deus e até desanimarmos. Hebreus 12, verso 5. Nós também podemos, no meio das nossas provações, murmurar contra as provas. Vamos lembrar que entre o Egito e Canaã havia um deserto, e o povo de Israel peregrinou nesse deserto e foi provado por Deus em muitas dimensões, em muitas perspectivas, e o povo não teve uma atitude positiva. Pelo contrário, o povo teve uma atitude negativa, murmurando contra Arão, murmurando contra Moisés, murmurando contra Deus, e eles, por causa da murmuração, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, foram penalizados por Deus, foram prostrados no deserto por causa do pecado da murmuração. Pecado da murmuração, ele é resultado da ingratidão no coração dos homens. Quando você não é grato, você murmura. Então Deus dava, o povo se satisfazia, no outro dia já estava murmurando. O povo não conseguia estabilizar o coração, a fé. O povo não estabilizava a sua noção de que Deus é bom. Não, era só reclamação, só murmuração, atitude negativa. Também podemos, no meio das nossas provações, nos vitimar e usar as nossas provações para tentar manipular as emoções das pessoas, para manipular a compaixão das pessoas, para chamar a atenção das pessoas, para nos colocarmos no centro da vida das pessoas. Essa não é uma atitude positiva, essa é uma atitude de uma pessoa fracassada, uma pessoa que já se entregou às suas provações. Ela fica o tempo todo se fazendo de coitadinha. Cadê aquela atitude positiva, de confiança com Deus, se levantar e enfrentar o que precisa ser enfrentado? Não, ela fica coadinha o tempo todo, simulando um choro, chamando a atenção, divulgando para Deus e o mundo as dificuldades que está passando na sua vida pessoal, se vitimando. Mas também, como uma atitude positiva, conforme lemos em Hebreus 12, 11, podemos permitir que essas provações exercitem a nossa fé, exercitem as nossas convicções. Essa é uma atitude positiva que devemos ter. Deus tem o propósito de, no meio delas, nos fortificar para sermos capazes de perseverar. Elas funcionam como uma atividade física que fortalece os músculos e nos permite suportar mais ainda o peso das oposições à nossa fé, nos conformando a Cristo, como diz Tiago, aí no verso 4, ora, a perseverança, ela tem que ter ação
completa. Completa. Com qual finalidade? A fim de sermos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O homem não pode ser perfeito por si só, a menos que ele seja moldado pelo caráter de Cristo, a menos que ele seja moldado pela estatura do varão perfeito. Então, as provações são como aquele instrumento que Deus usa para remover de nós tudo o que não tem relação com Cristo, moldando o nosso caráter, batendo numa pedra bruta e nos moldando, nos formando. E quanto mais provas passamos, quanto mais lutas nós enfrentamos, mais maduros nós nos tornamos. Daqui a pouco, não é um esbarrãozinho na nossa unha encravada que vai nos levar ao chão, convulsionando de dor, gritando e fazendo escândalos pela casa. Daqui a pouco, já não vai ser qualquer coisa que vai nos escandalizar. E isto vai nos preparando a perseverar em meio às provas mais intensas que nós estamos sujeitos neste mundo. E Deus soberanamente sabe que, aos poucos, como diz lá em 1 Coríntios, Ele não nos permite ser tentados além das nossas forças. Pelo contrário, Ele é fiel e juntamente com a tentação, Ele provê o livramento. Então, Ele permite que sejamos provados em certas medidas, observando os nossos limites, para que em meio às nossas provas, sejamos fortalecidos, amadurecemos emocionalmente, espiritualmente, a fim de sermos capazes de perseverar em meio às oposições ainda mais severas à nossa fé. Oposições que eu me refiro não são apenas do Estado, não são apenas de instituições e de uma sociedade pagã. Oposições que eu me refiro, primeiramente, da nossa própria natureza, quando nós somos despertados por um desejo que Deus proíbe, desejo por alguma coisa que Deus proíbe. É nesta hora que nós precisamos estar preparados para mais uma vez dizer: nananina não, permanecerei firme e leal ao meu Senhor. Segundo ponto é que nós suportamos as provas da nossa fé com a sabedoria da parte de Deus. Versos 5 ao verso 8, que dizem assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ainda sobre a atitude positiva que os cristãos devem ter nas provações da sua fé, Tiago acrescenta aqui a necessidade da oração, pois nem sempre discernem os propósitos de Deus e fracassam nessas provas. Quando estamos no meio das provas, se nós não entendermos o propósito de Deus, nós facilmente podemos fracassar nessa prova, tá? Então, sim, você não estuda bem, aí você vai fazer uma prova para você ver o que vai acontecer. Você vai fracassar. Você vai fracassar. Então, você precisa da sabedoria para enfrentar uma prova e ser aprovado. Então, sem o conhecimento da vontade de Deus, o crente facilmente ele é reprovado. E na dúvida, no meio das provações, muitos estão perguntando: Deus realmente se importa comigo? Será que Deus, que está permitindo eu passar por isso, será que Ele realmente tem amor por mim? Ele tem cuidado por mim? Deus tem um propósito em tudo isso? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? E mais, por que eu? Por que não tinha que ser o outro? Por que não tinha que ser o Brás? Por quê? Por que tem que ser eu? É justamente pelo motivo que você está fazendo essa pergunta que Deus está permitindo você passar por essa prova. Porque você acha que não merece passar por nenhum tipo de prova. Quem merece é o outro, porque o outro é pior do que você. Está aí uma evidência de que você realmente está precisando passar por muitas provas. Porque quando nós olhamos no espelho, nós reconhecemos o quê? Reconhecemos a fragilidade da nossa natureza. E se honestamente reconhecermos isto, nós vamos dizer para Deus: Senhor,
eu estou preparado para passar por uma prova, porque eu sei que o Senhor vai moldar o meu caráter e vai me tornar mais parecido com Jesus. Então, eu passar por grandes provas na minha fé não pode me desanimar, porque eu sei que apesar disso estar incomodando a minha natureza, Deus está moldando o meu caráter. Deus está me aproximando do Filho dele, que é Jesus. Ele está tirando o mundo de nós. E para tirar o mundo de nós, Ele tem que arrancar o mundo com as raízes. Isso mexe com as nossas, entre aspas, entranhas espirituais. Isso mexe com a nossa mentalidade, mexe com os nossos sentimentos, mexe com o nosso padrão de compreensão do mundo. Então Deus arrancando o mundo de nós, isso nos incomoda. E se o preço de ver o mundo sendo arrancado de mim, o mal sendo arrancado da minha natureza, é passar pela dor, então nós deveríamos ter motivo de alegria ao passar por elas, do que simplesmente alegres e confortáveis descer de tobogã para o inferno. Jesus, para ser exaltado, ele teve que ser sacrificado na cruz. E os seguidores de Jesus não estão num caminho diferente. Eles estão caminhando rumo ao céu. Mas neste momento, eles estão atravessando um deserto. Não existe um caminho diferente para o cristão. Ele tem que enfrentar uma luta consigo mesmo, com a sua natureza pecaminosa. E ele tem que lidar com circunstâncias que conspiram quanto a uma religião pura e imaculada na presença de Deus. A dúvida é um campo no qual o cristão é mais propenso às fraquezas, por causa do pecado em seu coração. Tiago vai abordar isso mais adiante, capítulo 1, versos 13 a 15, por causa das seduções pecaminosas do mundo, capítulo 4, verso 4, onde ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque havia este problema dentro da igreja também. É por isso que ele está abordando isso. Vocês estão querendo ser amigos do mundo, vocês estão se posicionando contra Deus, porque não há conciliação entre o mundo e Deus. E também propenso às fraquezas por causa das ações persistentes do diabo. O que Tiago diz no capítulo 4, verso 7? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ele tira proveito das nossas fraquezas. Se sujeitem a Deus, e ele vai deixar vocês. O diabo é o caluniador, é o tentador. Ele está por trás de muitas circunstâncias que provam a nossa fé. Se sujeitem a Deus, tem uma atitude positiva no meio das provações, e o diabo vai fugir, ele vai deixar vocês. Facilmente qualquer cristão sem convicção da verdade, quando passando por várias pressões, titubeia e se rende gradativamente. Nenhum cristão cai de um dia para o outro. Nenhum cristão abandona a sua fé de um dia para o outro. É um processo gradativo. É o conjunto, é a associação de pequenas concessões que nós vamos dando na nossa vida cristã. Nós vamos associando uma pequena concessão aqui com outra pequena concessão ali, e daqui a pouco nós temos uma porta escancarada para tudo que não presta do mundo entrando e instigando a nossa natureza, alimentando a nossa natureza pecaminosa. Nós queremos que a nossa natureza terrena seja mortificada. Mas como que nós vamos matar a nossa natureza pecaminosa se ainda insistimos em jogar alimento para ela? Se ainda insistimos em alimentá-la? Então, a dúvida é o campo no qual o crente, o cristão, ele é mais propenso às fraquezas, por causa da sua natureza, seduções pecaminosas do mundo e também do diabo. Então, o crente, ele não pode ter dúvidas, ele tem que ter convicção na palavra de Deus. E é a certeza da fé, ou seja, do conhecimento da palavra de Deus e a sua correta aplicação, que nós entendemos aqui como sabedoria, que o faz perseverar. Ele conhece a palavra e ele aplica corretamente a palavra na sua vida. É isso que o ajuda a perseverar, transpor as provações.
E é isso que Tiago está tratando nesse capítulo 1. Tiago considera que ele, o cristão, carece da constante assistência de Deus para discernir o caminho que deve permanecer, quando as várias provações ofuscam a direção da sua vida. E neste contexto, orar pedindo por sabedoria, ou seja, pela capacidade de discernir a vontade de Deus na pior das circunstâncias e entender como agir, é imprescindível. Nós somos muito mais propensos a tornar o que está ruim pior no meio das provações. Sem a sabedoria de Deus, é isso que nós fazemos. Então, Senhor, me dê da tua sabedoria, me dê discernimento da tua vontade, me ensine como agir nessa situação, para que o teu nome seja honrado no meio das minhas provas e o caráter de Cristo seja formado em mim. Ou seja, ao invés de eu ser protagonista, agente, instrumento de resultados piores do que eu já estou vivendo, eu quero ser um instrumento na tua presença para produzir resultados mais gloriosos do que eu poderia esperar por mim, sozinho, no meio dessas provações. Se não há certeza da direção de Deus, quando direções opostas entre si se aparentam ter um direcionamento correto, você tem direções que são opostas, contrárias, mas você olha para uma, parece que ela está correta. Você olha para outra isolada, parece que ela está correta, ou seja, você já perdeu a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Porque parece que está tudo certo, e na verdade não está tudo certo. Então, sem esta capacidade de discernir essas coisas, não pode haver dúvidas quanto à resposta de Deus, que Deus poderá dar ao ser consultado. E a incredulidade é a razão que se esconde por trás da falta de compromisso, porque a sabedoria humana possui uma visão curta do horizonte, como a ovelha. Por que a ovelha se perde? Porque a ovelha, ela tem uma visão periférica, ela só enxerga o que está em volta dela. Então ela está aqui, ela vê um ramo e ela se aproxima daquele ramo para comer. Só que quando ela chega naquele ramo, ela vê o outro raminho que está ali. Aí ela vai se aproximando ali. Então ela vai, porque ela não tem uma visão de horizonte, ela vai se distanciando, vai se afastando do caminho. E aí quando ela olha para trás, como é que ela volta para o caminho? Ela não tem uma visão a longa distância. Facilmente se perde. É por isso que a ovelha é tão dependente de um pastor próximo dela. É por isso que o pastor tem que estar com um cajado na mão, para ajudar a ovelha a não se afastar tanto do caminho, para ela ficar próxima do rebanho, porque a visão ela é curta da vida, do horizonte, e isso exige, portanto, uma alteração constante de suas decisões e direções por depender das circunstâncias. O incrédulo é assim. O incrédulo, ele vive cada dia o seu mal. Então, amanhã eu vejo o que eu faço. Então, o compromisso que ele faz hoje, amanhã não vale, porque amanhã é outra circunstância. Ele depende da circunstância, ele não depende de Deus. Ele depende de como estará o dia dele de amanhã. Tiago ilustra muito bem isso, comparando o que duvida a onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não há estabilidade e firme direção na fé, nem no testemunho moral. Não há estabilidade e firme direção na fé, nem no testemunho moral. A menor influência ou pressão afeta a sua fé ou o compromisso com Ele. Ele fala esse compromisso com você aqui agora, amanhã já nem se lembra disso. E se ele se lembra, ele cinicamente faz de conta que não lembra. Então ele vai fazendo compromisso com todo mundo. Ele sabe que não vai atender, mas ele é assim, ele é inconstante. Ele depende mais da sabedoria dele, e a sabedoria dele é muito limitada. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, nós conseguimos enxergar um horizonte muito maior. É por isso que nós temos um senso de direção maior do que as circunstâncias que nos cercam. Em face disto, a sabedoria está prontamente disponível pelo doador. Deus não apenas fornecerá sabedoria, Ele será generoso em doá-la. Diz o texto: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Encontramos aqui 3 afirmações muito importantes de Tiago. Primeiro, Deus é fonte abundante e generosa de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente.
tá? Ele é uma fonte generosa de sabedoria. Segundo, Deus não nos repreende quando não sabemos o que fazer e buscamos a orientação dele para sabermos como agir. E nada lhes impropera. Deus, ele não nos censura. Deus, ele não se incomoda conosco. Então, livremente, busquem a Deus, sem qualquer constrangimento. Vocês erraram, vocês andaram por caminhos que vocês não deveriam andar, mas melhor do que continuar neste caminho é se voltar para Deus sem constrangimento ou receio de que Ele vai rejeitar vocês, porque Ele não vai rejeitar vocês. Terceiro, Deus atende o pedido de sabedoria e ser-lhe-á concedida. Deus tem prazer em atender os seus filhos, em socorrer os seus filhos, em direcionar os seus filhos. No entanto, a provisão de Deus tem uma condição. O cristão deve pedir com fé, deve acreditar que obterá a resposta, não deve ousar buscar a Deus duvidando dele ou da sua resposta. Deus não se agrada de um homem com interesses divididos. E a palavra que nós encontramos aqui, ânimo dobre, é a palavra dipsikos. Essa é a palavra que está aí em grego, tá? Que significa literalmente duas mentes. Di, dois, e psique, que é alma, mente. Deus, ele não se agrada de um homem com interesses divididos, inconstantes. Como que dizendo, no momento, Senhor, pode ficar tranquilo que eu atenderei a tua palavra. Mas em outro momento, mudando a circunstância, ele diz, não, eu não vou fazer mais. Deus, ele não se agrada de uma pessoa que busca a sua sabedoria para atender uma necessidade imediata, circunstancial, mas daqui a pouco ele já ignora aquela mesma sabedoria que ele buscou da parte de Deus. Este homem, diz o texto, não alcançará do Senhor algum favor, porque a resposta de Deus exige certeza em Deus. Eu não posso buscar a Deus duvidando dele, duvidando da resposta que ele haverá de me dar. Para terminar, meus irmãos, algumas breves considerações finais. Primeiro, a realidade mais honesta para nós é que um cristão não está isento de enfrentar variadas provas da sua fé. Sejam por circunstâncias externas, ou seja, provocadas pelos pecados dos outros, sejam por circunstâncias internas, provocadas por questões do nosso próprio coração. São desejos pecaminosos. Mas o cristão não está isento de enfrentar variadas provas da sua fé. Nestes momentos, nosso maior desafio é mantermos firme o compromisso com a palavra, fazendo uma correta interpretação, a fim de compreendermos o propósito de Deus de confirmar a nossa fé. A palavra confirmar aqui é katergazomai, é uma preposição, kata, que significa de acordo, juntamente com um verbo, ergozomai, que significa trabalhar, laborar. Ou seja, a palavra confirmar, ela tem um significado de tornar a nossa fé apropriada para perseverar. Ou seja, vem aí um período de grandes tribulações e nós precisamos nos preparar para enfrentar essa tribulação. O que nós fazemos? Somos submetidos a muitos exercícios físicos para enfrentarmos uma batalha. Assim acontece também no campo espiritual. A nossa fé precisa ser exercitada, testada, provada, submetida a muitos testes para nos equipar, nos preparar a fim de perseverar em frente às grandes provas que vêm por aí. Isso nos leva a orar por sabedoria, sem a qual nos tornamos inconstantes, verso 6, sem a qual não possuímos expectativa de sermos abençoados, verso 7, não pense que esse homem será abençoado por Deus, e sem a qual sofremos os efeitos da hipocrisia religiosa, verso 8. Diz o verso 8 do capítulo 1, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, falamos e agimos como um cristão entre os crentes, mas entre os incrédulos falamos e agimos pecaminosamente como eles. Nós vivemos uma falsa religião. Na igreja, entre os crentes, nós temos uma linguagem, nós temos uma conduta muito típica do ambiente. Mas e quando nós estamos fora desse ambiente? Como nós nos comportamos? Temos dois interesses? Ou nós estamos sendo de fato íntegros e perfeitamente habilitados na presença de Deus? Queira o Senhor
nos abençoar, dando-nos sabedoria para que a nossa vida seja conduzida segundo a sua própria vontade, não segundo a nossa própria capacidade de entender a vida. Todos nós dependemos da sabedoria do Senhor, e a sabedoria do Senhor é comunicada pela sua palavra, não apenas para enriquecer o nosso conhecimento, mas também para que tenhamos, pelo conhecimento, melhores condições e assertividade de andarmos em coerência com aquilo que conhecemos. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos mais uma vez pela tua palavra, pelas exortações que o teu Espírito nos comunica através dela, e pedimos ao Senhor a disposição para perseverarmos de acordo com o ensino da tua palavra. Fortaleça-nos, Senhor, e não permita-nos ser desanimados quando provados na nossa fé. Sabemos que estamos sujeitos a essas provas, mas nós queremos ser aprovados na presença do Senhor, não pelo nosso próprio esforço, não pelas nossas boas intenções, mas sobretudo pela intercessão do teu Filho e assistência do teu Espírito, que agem conforme a tua palavra. Nós suplicamos ao Senhor por sabedoria e te pedimos isso com certeza, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração e tem prazer em nos atender. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.